A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. Vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco? Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro a Ti, Papai, pedindo para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo me auxilie e auxilie cada um de nós a compreendermos a Tua palavra e a obedecê-la. Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Senhor, afasta de nós os nossos inimigos e as distrações. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ajude, Senhor, fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Igreja, nós vamos ler Atos 9, versículo 18, que fala assim: imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. E em seguida levantou-se e foi batizado. Hoje nós vamos falar sobre a cegueira espiritual, tanto do cônjuge quanto daquele que está lutando pela restauração do seu casamento. Amém? Então, igreja, seguinte, nesse momento aqui, Saulo, ele era um homem que estava perseguindo os cristãos, ele matava os cristãos no momento ali em que a igreja estava crescendo, nascendo a igreja ali. E aí até que ele tem um encontro com Jesus, ele estava indo para uma cidade para exterminar mais um tanto, e aí ele tem um encontro com Jesus. E depois desse encontro que ele teve com Jesus, Jesus fala para ele, né, no encontro porque ele estava perseguindo ele, né, e depois desse encontro, Saulo ele fica cego durante 3 dias, mais ou menos, 3 dias, se eu não me engano. E após esses 3 dias, né, Deus direciona um apóstolo para ir falar com ele, e ali começa o processo ali de transformação de Saulo. As escamas caem por terra, e Saulo começa a conhecer a Jesus, né? Saulo começa a ter a experiência ali com Jesus, conhecer a palavra de Deus, e ali ele acaba entregando a vida dele para Jesus, se batizando. E se torna um dos maiores apóstolos que já se ouviu falar aí, né, da Bíblia. Amém? Vamos trazer esse contexto para a nossa vida, sobre essa cegueira espiritual, que às vezes as pessoas ficam assim, né, o cônjuge que está lutando pela restauração do casamento, ele fica assim, nossa, mas parece que eu não conheço aquela pessoa, parece que é outra pessoa, que eu convivi com uma pessoa que não tem nada a ver, né? O meu cônjuge de casa, ele me abandonou, ele está com outra pessoa, né? A pessoa, ela começa a olhar a situação, ela fala, meu Deus, com quem que eu estou lidando? Esse não é o homem com quem eu tive meus filhos, esse não é uma mulher com quem eu tive meus filhos, né? É outra pessoa, parece que não tem nada a ver, parece que eu estou falando com outra pessoa, né? E realmente, igreja, a gente precisa entender sobre a cegueira espiritual, porque o nosso cônjuge, não, eu estou falando da parte do cônjuge, tá? Ele abriu uma brecha tão grande na vida dele, ele fez um arrombo tão grande na vida dele, permitindo-se a tudo isso, onde o inimigo entra e ele cega totalmente aquela pessoa, onde você vê que eu conheço pessoas que eram pastores, assim, eu ouvi falar, né, de pessoas que eram pastores dentro da casa de Deus, líderes que pregavam a palavra, e hoje a pessoa está totalmente perdida, vivendo o pecado, adultério, e ele age como se ele não conhecesse a palavra do Senhor, né? Como se tivesse passado ali um negócio ali e apagou tudo. E é muito doido tudo isso. A gente fica assim, meu Deus, a gente até desanima. Vou ser sincera para vocês, porque eu passei isso no meu deserto. Tinha momentos que logo no início, né, que eu olhava assim e falava, meu Deus, quem que é essa pessoa? Não é o homem com quem eu me casei, com quem um dia aceitou Jesus, com quem um dia me serviu a Jesus, sabe? Então a gente fica assim meio desesperado, a gente fica tentando entender, e realmente vamos tentar aqui esclarecer um pouquinho, né, sobre essa questão da cegueira espiritual, né? E à medida em que o cônjuge abriu toda essa abertura, deu essa abertura, essa brecha, né, permitiu essa brecha na vida dele, o diabo vem para arrebentar,
né? Principalmente aqueles que já serviram a Jesus, porque a gente tem uma palavra na Bíblia que fala, não me lembro ao certo, tá? Mas vocês podem pesquisar e depois vocês vão encontrar, que quando uma pessoa ela se afasta de Deus, né, é 7 vezes pior a situação, porque vem 7 espíritos piores. Então você imagina como que é a situação daquela pessoa. Então tudo aquilo que aquela pessoa fazia antes dela se converter, então você vê que ela faz pior ainda, né? E a gente não consegue compreender porque que uma pessoa que conheceu Jesus, que um dia amou Jesus, faz e fez tudo isso, né? Então, para vocês entenderem como que se trata essa questão da cegueira espiritual e como que nós precisamos compreender isso, porque isso a gente precisa ter sabedoria de entender que a nossa luta não é contra o cônjuge, a nossa luta é contra aquilo que está agindo na vida do cônjuge, contra muitas das vezes espíritos de imoralidade sexual, de pombagírias, espíritos malignos, de vícios, tantos espíritos das trevas que está agindo ali, cadeias, maldições hereditárias, ou até mesmo maldições que foram lançadas sobre o cônjuge, ou até mesmo maldições que ele mesmo atraiu para si. Então a gente precisa compreender um pouquinho isso, né, igreja? É uma palavra forte, eu falo com vocês, a gente sente assim no espírito, no físico, né? A retaliação do inimigo, mas já caiu por terra em nome de Jesus Cristo todo mal. E assim, igreja, a gente precisa compreender e ter sabedoria para identificar o verdadeiro inimigo. Quem que é o verdadeiro inimigo? Aquele que está escondido, aquele que está aí não tô querendo amaldiçoar a sua casa, não, mas talvez ele está na sua casa, talvez ele está, né, em algum lugar ali agindo e você está achando que é o cônjuge. Aquele que se esconde através de uma briga, através de uma discórdia, uma discussão. Você vê situações, vou dar um exemplo simples. Às vezes está tudo bem, você e seus filhos, seu marido, está tudo bem, de repente, começa aquela discussão, aquela briga, aquela palhaçada. Aí você fala o quê? Não, mas aí o seu olhar tende a ir a quem? A quem iniciou a briga com você. Mas a gente precisa ter o discernimento espiritual, porque existem espíritos específicos que agem nessas áreas. O diabo ele não pede para entrar na sua vida, ele não pede para entrar na sua casa, ele simplesmente entra e se você der a brecha, se você não identificar, se você não repreender, não mandar embora, não lançar ele para o inferno, que é o lugar dele, né? Ele vai fazer um reboliço mesmo. Então a gente precisa identificar, né? Já aconteceu isso várias vezes. E a gente, muitas das vezes, eu identificava só no final, que eu falava, meu Deus, que briguei, que aconteceu um monte de coisa. E no final, onde já estava todo mundo triste, brigado, né, com raiva ali, e aí você, depois que já foi feito o estrago, você identifica, né, nossa, por que eu não orei no momento em que eu vi que tinha alguma coisa errada, no momento em que o meu cônjuge ou meus filhos começaram a ficar alterados, né? Então a gente precisa identificar essas coisas, a gente precisa tentar enxergar e tentar ver muito assim o lado espiritual das coisas. Tem gente que fala assim, não precisa ser tão espiritual assim, mas a gente vive, esse é o nosso contexto, é a nossa realidade, ainda que a gente não veja o mundo espiritual, ele existe, e é uma guerra o tempo todo, anjos do Senhor Jesus, de Deus, contra os demônios, contra os espíritos, potestades, né? Contra as hostes celestiais, ou seja, existem vários níveis de espíritos malignos, assim como existem vários níveis, né, de anjos do Senhor, né, para combater esses espíritos das trevas. Então a gente precisa, né, buscar ter esse entendimento do mundo espiritual. E o que, igreja? E lutar contra isso. Não causar o problema, não brigar para depois identificar o demônio que causou aquilo, não. Você precisa, no momento em que está acontecendo aquilo, você já ir lá e repreender. Um exemplo que eu vou dar para vocês, pessoas que o cônjuge de casa estão no adultério, estão com outras pessoas, vivendo, querendo se casar. Então você vai lutar contra o quê?
Que tipo de espírito das trevas que age na área sexual? Espíritos de pombagira, espíritos que agem na imoralidade sexual. Talvez você não precise declarar exatamente isso que eu estou falando, mas você repreender os espíritos que agem na vida sexual do seu cônjuge, que agem através da imoralidade sexual, através da pornografia. São entradas desses espíritos. Então a gente precisa identificar isso e lutar contra isso, igreja, né? Repreendê-los, amarrá-los, mas é o que nós falamos. Né? Existe um vídeo aí que eu vejo que muitas das pessoas não viram esse vídeo. Ele é um dos mais importantes, né? Que tá lá, vai lutar, ouça isso antes. Que é o quê? Você não ir com brecha, porque se você ir com brecha para lutar contra esses inimigos, com brecha, pode esperar que você vai levar pancada e vai ser feio, né? Então o canal ele tem esse propósito de posicionamento, é você se posicionar da forma correta. Não adianta você querer ir lá repreender o espírito da imoralidade sexual, o espírito do adultério, o espírito da fornicação, né? E você tá vendo pornografia. E você tá flertando com alguém que não é o seu cônjuge. E você tá tendo relação sexual com outras pessoas, querido. Você vai levar pancada mesmo. Então, o mundo da restauração é algo sério, é para quem realmente quer família. Quem não quer família, sai fora, vai viver sua vida. Não fica aqui em cima do muro, não, porque aqui não é o lugar para quem quer ficar em cima do muro. Aqui é lugar para quem quer família, para quem quer valorizar aquilo que Deus valoriza. Família, para quem quer pagar um preço pela família e viver um casamento depois transformado, restaurado, falar assim, não, eu paguei um preço, valeu a pena. Hoje eu vivo o que eu nunca vivi antes no meu casamento. É para esse tipo de pessoa, para quem não se conforma com aquilo que o inimigo vem e destrói, né? Ou aquilo que você mesmo entregou pro diabo destruir, né? Eu ouvi um comentário em um testemunho, acho que foi no meu testemunho mesmo. Eu ouvi um comentário da pessoa falando, né? Tipo, que não existe desculpas para o adultério. Eu entendo isso, entendo o ponto de vista, mas a gente também achar que você não ter relação com o seu cônjuge, né? Você deixar o seu cônjuge ali meses, sabe, sem fazer sua parte ali como esposa, como marido, o marido ou o cônjuge procurava você e você, isso, aquilo. Aí você quer que ele fique o quê? Você quer que ele seja um santo pro resto da vida, que vai aguentar isso pro resto da vida? Isso daí é hipocrisia da pessoa, né? É a pessoa querer que a pessoa seja fiel, mas você também não foi fiel em satisfazer o seu cônjuge. Porque a gente não pode se negar o nosso cônjuge, né? Porque o meu corpo é do meu cônjuge, o corpo dele é meu. Nós somos um só. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa reconhecer os nossos erros, fazer a nossa parte. Uma outra forma de cegueira espiritual é a nossa mesmo. Sabe? Você achar que você foi perfeito, que você não errou, que você não fez nada contra o seu cônjuge. Seu cônjuge pulou lá no adultério, saiu de casa, tadinho, porque só ele errou, só ele era culpado, ele era muito ruim, ele era uma pessoa terrível. Você nunca fez nada, você nunca abriu brecha, você nunca causou nenhum problema dentro da sua casa, você nunca proferiu uma palavra maldita pro seu casamento, você nunca falou pro seu marido vai embora, pro seu esposo vai embora, se não tá bom pra você, pega suas coisas e vai embora. Você nunca fez isso, né? Numa briga, né? Você satisfazer seu cônjuge sexualmente sempre, nunca levantou sua voz pro seu cônjuge, nunca desrespeitou o seu cônjuge, nunca agrediu o seu cônjuge, né? Você nunca traiu o seu cônjuge, sabe, gente? A gente precisa parar com esse negócio de querer ficar pondo a culpa no outro. Você tem que olhar para si mesmo, tirar essas escamas dos olhos, dos nossos próprios olhos, e reconhecer e falar assim, não, Deus, eu errei. Eu sei que o meu cônjuge ele pode ter dado o passo mais pesado ainda pro caminho ali errado. Mas eu reconheço, Deus, que eu errei. Sabe? E esse exemplo que eu falei sobre o meu cônjuge, o fato dele ter cometido adultério no nosso relacionamento, eu errei com o meu cônjuge, eu reconheci isso.
E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso não, sabe? Então assim, você precisa identificar isso na sua vida, se posicionar em relação a isso e mudar. Você vê que Saulo ali, quando as escamas caíram dos olhos dele, o que ele fez? Ele já foi lá e se batizou, ele entregou a vida dele para Jesus e foi para a guerra, foi para a luta, foi pregar o evangelho. E trazendo para a nossa vida, meu querido, não tem diferença nenhuma. Reconhecer o erro, peça perdão. Caiu, levanta. Começa algo novo, muda suas atitudes. Cônjuge vai na porta da sua casa, você só briga, só quer quebrar o pau com o cônjuge. Tá sério espiritualmente ainda, não tá entendendo que precisa mudar, que precisa ter atitude diferente. Tá passando deserto dentro de casa, todo dia tá brigando, fica quieto, fica calado, entra no seu quarto. Antes do seu cônjuge entrar, causando problema, já entra no seu quarto, já repreende o que tá agindo ali. Fica quieto. Já vai no mundo espiritual, sua batalha é no mundo espiritual. Não é batendo de frente com o cônjuge, não é quebrando o pau com o cônjuge, não é acusando o cônjuge, achando que se você falar para ele o que ele fez, que ele foi um adúltero, que ele é um adúltero, que ele vai mudar. Você só está amaldiçoando mais ainda seu cônjuge. Então acorda, igreja. Vamos deixar o Senhor tirar essa cegueira dos nossos olhos. Estou falando para esse exemplo, dando esses exemplos, mas é para tudo. Por que eu não prospero? Por que eu não prospero? Mas aí vai ver, você não dizima ao Senhor, você rouba o Senhor nos dízimos, nas ofertas. Você fala que isso é errado, mas está na Bíblia. Estou dando um exemplo, um outro exemplo para você não achar que é só para o mundo da restauração. Aí não prospera, não consegue pagar suas coisas e acha que Deus tem que abençoar se você está fazendo errado. Se você ainda não deixou as escamas dos seus olhos abrir, para que o Senhor possa te abençoar. Se a palavra que vem de confronto aos seus argumentos, às suas justificativas, ainda não causou transformação e você acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por você. Então, igreja, vamos parar com isso. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu like, se inscreva no canal. E eu estou recebendo algumas pessoas já. Nós temos um e-mail chamado O Desafio da Restauracão, CAO, né? @gmail.com. Só Deus, né, igreja? Perdão. Né? E nós estamos recebendo algumas pessoas perguntando. E eu já vou ser bem claro aqui para vocês. O canal foi feito para posicionamento, para pessoas que já estão assim, tendo uma direção de Deus, para lutarem pelas suas famílias. Tem pessoas que vêm e procuram a gente, quer falar que brigou com fulano, que o fulano fez isso, fulano... Não, o canal não é para isso, o e-mail não é para isso. Você pode nos mandar a sua história, nós vamos te aconselhar, vamos passar para vocês aconselhamentos relacionados a posicionamento para você lutar e batalhar ali e receber sua vitória, mas isso não vem de nós, né? Não é nós que vamos direcionar a sua vida, é isso que eu estou tentando dizer. Não é nós que vamos falar para você, você tem que lutar. Você não pode lutar. Você vai buscar em Deus. Quem tem que te dar essa direção é Deus. Eu sou a favor da família. Eu sempre acredito na primeira aliança. Acredito que Deus, Ele é um Deus de família, que Ele é contra o divórcio, que Ele diz que Ele odeia o divórcio. Mas você precisa buscar em Deus. Amém, igreja? Então, nosso e-mail está disponível aí para vocês, se precisa de ajuda. E então vocês podem me procurar, na medida do possível nós vamos retornando. E é isso, igreja. Que Deus abençoe. Até a próxima.